Boa tarde, você em casa, Dr. Cleiton Alencar, Saúde e Bem-Estar. Você está acompanhando o nosso programa nesta tarde de domingo, aprendendo muitas coisas sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Falamos aqui sobre entretenimento. Hoje recebendo novamente o nosso amigo queridíssimo Dr. Maciel, cirurgião vascular. Vai nos falar outras coisas maravilhosas sobre cirurgia vascular. Aguarde ansiosamente, voltamos daqui a pouco. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o Matelacê, que é a marca registrada da loja. O Matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. Um exemplo são as bolsas tiracolo, que tem com alça em couro e correntes, com estampas diversas, podem ser floridas ou em couro prensado, que dá o efeito do Matelacê. E as espadrilhas, que são esses sapatos com o solado em corda. Esse tipo de corda é chamado de esparto, que dá o nome ao sapato. São sapatos que estão super em alta tendência no momento, são super confortáveis e ideais para o dia a dia. E as ocasiões, Festa e Evento, que são produtos mais sofisticados, especiais, com detalhes em brilhos, em pedrarias. Essa é uma clutch em nobuque, que é a parte interna do couro. O processo de curtimento do nobuque ele é bem parecido com o couro tradicional, liso, sendo que ele passa por um processo de esponjamento para ter esse efeito camurçado. Os detalhes em pedraria também dão um ar sofisticado, elegante à peça. O escarpão é um clássico em qualquer lugar do mundo. Esse modelo, mais precisamente, vem com esses detalhes em brilho, fazendo com que ele fique ainda mais sofisticado, mais especial. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Olá, boa tarde, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você aceitar novamente o nosso convite, já está virando uma parte do programa, o Dr. Maciel aqui com a gente. Hoje a gente queria falar, Dr. Maciel, sobre a embolia pulmonar, sobre a TVP, sobre a trombose venosa profunda. Eu queria que o Dr. Maciel explicasse o que é TVP, o que é TEP, que é a trombose, o que é embolia pulmonar, como é tratado, quais são a sintomatologia, onde mais ocorre essa patologia, qual é a maior incidência dessa patologia e ao final, no segundo bloco, nós vamos falar sobre a prevenção e o tratamento dessa moléstia muito grande que nos assola na cirurgia.
Doutor Maciel, com a palavra. Obrigado novamente pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, poder levar informação à nossa população. Bem, a TVP, a chamada TVP ou trombose venosa profunda, ela corresponde à oclusão ou entupimento de veias do sistema profundo dos membros inferiores. E isso é importante ter esta noção exata, porque nós temos dois territórios diferentes de circulação venosa nos membros inferiores. Um sistema mais superficial e o sistema mais profundo. As oclusões ou entupimentos de veias do sistema superficial são chamadas de tromboflebites, cujo tratamento é praticamente diferente das oclusões venosas de veias do sistema venoso profundo, essas sim chamadas de trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda corresponde à formação de um coágulo sanguíneo dentro de veias do sistema venoso profundo. Inicia-se normalmente em veias mais distais, veias da musculatura da panturrilha, e tendem a se tornar mais proximais, passando pela veia poplítea, atrás do joelho, veia femoral, no território da coxa, e assim gradativamente, se não for feito um diagnóstico mais precoce e o início imediato do tratamento clínico. Esses pacientes com trombose venosa profunda têm uma clínica muito peculiar. Eles iniciam subitamente com um quadro de dor nos membros inferiores, um edema, por vezes cianose, que é uma rouxidão no membro, e isso é assimétrico em relação ao membro contralateral, que costuma estar com aspecto normal. É a grande diferença entre a trombose venosa profunda e outras comorbidades ou outras doenças que levam a edema de membros inferiores de forma bilateral. É raro, pode até ocorrer uma trombose venosa bilateral, mas o acometimento unilateral é muito mais frequente. A grande complicação, nós temos duas complicações importantes da trombose venosa profunda. Uma complicação mais aguda, que é a migração desse êmbolo, desse trombo que se forma nas veias mais internas do membro, e esse trombo ou coágulo, na sua totalidade ou fragmentos, podem se desprender do membro, navegar pela circulação venosa e chegar até os pulmões. Isso é a chamada embolia pulmonar. E, portanto, essa complicação da trombose venosa profunda, a embolia pulmonar, ela é tão mais grave quanto maior for a quantidade ou tamanho do êmbolo que desprendeu do membro. Portanto, as tromboses mais distais têm um potencial para causar embolia pulmonar muito menor. Já as tromboses mais proximais, que comprometem veias de maiores calibres, essas têm um potencial de causar embolia mais frequentemente e com um potencial maior de letalidade, que é uma complicação. A outra complicação da trombose venosa profunda é uma complicação de longa data, é aquela complicação chamada crônica da trombose venosa. É aquela trombose que foi diagnosticada, porventura não tratada ao longo dos anos, e ela gera sua complicação tardia. Então nós temos a complicação precoce, que tem riscos significativos, que é a embolia pulmonar, e nós temos a complicação mais tardia, que é a chamada síndrome pós-trombótica. A síndrome pós-trombótica é uma complicação tardia da trombose venosa e que leva ao acometimento do membro com o surgimento de varizes secundárias, desta vez causada pelo trombo no principal meio de deslocamento do sangue do membro, surgimento de manchas, pigmentações e úlceras, que são aqueles ferimentos na parte mais distal da perna e que são de difícil cicatrização por conta de toda a estase, de todo o sangue aprisionado, estagnado neste membro. Qual é a idade que se acomete mais a trombose venosa profunda, a embolia pulmonar, e qual o sexo onde ele mais se assesta? Onde, assim, é causado por alguma cirurgia, alguma agressão anestésica, cirúrgica, um paciente deitado por muito tempo. Coloque para a nossa população onde se incide mais essa doença, doutor Maciel. Pois não. Muito boa a sua pergunta, tendo em vista que isso esclarece
a população quanto ao potencial de evolução para uma embolia pulmonar. Como a embolia pulmonar normalmente é resultante de uma complicação da trombose venosa profunda, então nós vamos focar nas principais causas da trombose venosa profunda. Então, a TVP, ou trombose venosa profunda, ela tem as suas características, peculiaridades de acometer pacientes exatamente acamados, aqueles pacientes sequelados de AVC, aqueles pacientes que estão em ambiente hospitalar gravemente enfermos, aqueles pacientes que passam por grandes cirurgias, principalmente cirurgias que manipulam, que levam algum grau de severidade a esse território venoso profundo, e portanto nós observamos que quanto mais o procedimento é agressivo em relação ao membro e quanto mais o indivíduo fica acamado, ou seja, sem uma movimentação ativa da panturrilha, maior é o potencial para a evolução da trombose venosa profunda. Então, este é o principal motivo pelo qual a trombose venosa profunda não é uma doença do indivíduo mais jovem. Quando acomete o indivíduo mais jovem, normalmente há fatores outros a serem investigados. A trombose venosa, ela comete principalmente indivíduos de mais idades, indivíduos que se encontram em uma situação de sequela de AVC, acamado por alguma situação clínica, ou principalmente em pós-operatórios de grandes cirurgias, principalmente cirurgias que manipulam joelhos, grandes cirurgias ortopédicas, os traumas ou cirurgias do trauma, tendo em vista que aí nem sempre há apenas a afecção óssea, mas há o comprometimento de partes moles com trauma de músculos e, consequentemente, de veias. E a grande importância para a trombose venosa em relação a esse leque de possibilidades é que quanto mais ativo é o indivíduo, menor é o potencial de evolução. Ou seja, a grande bomba que impulsiona o sangue venoso de volta do membro ao nosso coração é a nossa panturrilha. Portanto, quanto mais ativa é esta bomba, menor é a possibilidade, tendo em vista que a estase venosa, o aprisionamento de sangue na perna, é um fator de risco para a formação desses coágulos. Muito bem, doutor Maciel falou de fatores que podem funcionar como proporcionadores de piora dessa evolução. Doutor Maciel, o paciente que é fumante, jovem, 40 anos de idade, obeso mórbido, hipertenso, diabético, vai fazer uma cirurgia bariátrica, uma redução de estômago, ele fumante, diabético, hipertenso, obeso e se for, por exemplo, do sexo feminino que usou muitos anos ou usa anticoncepção via oral, esse paciente tem uma maior probabilidade de desenvolver, de apresentar a embolia pulmonar. Nós vamos deixar esse pepino, esse abacaxi para o próximo bloco, onde o Dr. Maciel vai nos falar sobre a embolia pulmonar no pós-operatório desse paciente exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, voltaremos daqui a pouco com o Dr. Maciel explicando para você trombose venosa profunda, embolia pulmonar. Não perca, não saia daí. Voltamos daqui a pouco. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui a nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também.
Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina. Nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também. Ele é em couro, todo em couro. Super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Estamos de volta com você, deixamos esse suspense para o Dr. Maciel responder. Só lembrando, paciente, mais ou menos 40 anos de idade, sexo feminino, usuário de anticoncepcional durante muitos anos e ainda usa, está na fase reprodutiva ainda. Diabética, hipertensa, obesa mórbida, 110 quilos, 1,55 m, diabética, hipertensa, obesa mórbida, vai fazer uma cirurgia bariátrica, fumante e usa anticoncepcional. Esses fatores, não faz exercício físico, é sedentário. Esses fatores, Dr. José Maciel, proporcionam um risco maior embutido de trombose venosa profunda e a seguir embolia pulmonar? Muito boa pergunta. A embolia pulmonar, como complicação da trombose venosa profunda, nós precisamos voltar nas comorbidades que essa paciente apresenta, ou seja, é uma obesa mórbida, que particularmente é uma paciente mais propensa ao surgimento pela obesidade de doença venosa, é uma paciente hipertensa, diabética, baixa estatura, e tabagista, quer dizer, uma paciente com múltiplas comorbidades que vai passar por uma intervenção cirúrgica para melhora da sua condição de saúde e melhora de suas comorbidades. A obesidade por si só, ela é um fator não diretamente relacionado como uma causa de varizes, mas dentre os potenciais formadores de varizes, a obesidade, sem dúvida, ela é um fator de piora, de promoção da insuficiência venosa. E essa insuficiência venosa é essa estase ou sangue estagnado nos membros, associado a uma baixa mobilidade dos membros inferiores, particularmente da nossa bomba muscular da panturrilha, que é uma característica dos pacientes mais obesos, essa baixa taxa de mobilidade, seja por atividade física ou mesmo dificuldade de locomoção, é que favorece o surgimento da trombose venosa profunda. Agora, esses pacientes, por terem esta gama de comorbidades, eles não apresentam, desde que devidamente avaliados e orientados, contraindicações formais para os tratamentos cirúrgicos. São pacientes que podem passar por seus procedimentos, os mais diversos, desde que avaliado pelo cirurgião vascular quanto ao potencial risco de formação de uma trombose venosa, avaliado pelo seu endocrinologista quanto aos cuidados em relação ao seu diabetes, pelo seu cardiologista por conta da comorbidade de doença hipertensiva. E particularmente em relação ao risco da trombose venosa, esses pacientes eles têm uma gama de orientações, e isso a gente tem um link muito próximo com o cirurgião em relação a essas orientações de cuidados, seja no
pré-operatório, cuidados durante o procedimento cirúrgico e principalmente cuidados no pós-procedimento cirúrgico. Então são pacientes que no pré-operatório aumentam a mobilidade do membro dentro do possível, das suas condições clínicas. São pacientes que durante a cirurgia usam meios para favorecer esse retorno venoso, seja com métodos de compressão elástica, seja com compressão pneumática, chamada compressão pneumática intermitente, que é um bombeamento contínuo da musculatura dos membros inferiores, particularmente da panturrilha, enquanto o paciente está sendo operado. Então essas são medidas chamadas medidas não farmacológicas ou não químicas para prevenção da trombose venosa profunda. E esses pacientes também, enquanto estão no ambiente hospitalar, no seu pós-operatório, além dessas medidas chamadas não farmacológicas, eles também recebem medidas farmacológicas ou medidas químicas, que são medicamentos, principalmente na forma de injeção no subcutâneo, na gordura debaixo da pele, de substâncias anticoagulantes, que é para conferir uma proteção adicional quanto ao risco de uma trombose venosa. E também são orientados, dependendo do porte cirúrgico, da severidade da cirurgia, a uma deambulação mais precoce possível, porque a gente sabe que o principal meio de evitar a trombose venosa é ter uma mobilidade dessa bomba propulsora de sangue das pernas para o nosso coração. E isso você consegue com um simples caminhar. Então, quanto mais precocemente o paciente levanta, anda, se mobiliza ativamente ou passivamente, através, por exemplo, de uma fisioterapia motora, mais ele se protege contra o potencial risco de trombose venosa profunda. E é desta forma, prevenindo a trombose venosa profunda, que você minimiza os potenciais riscos para uma embolia pulmonar. Quais são os sintomas da embolia pulmonar? Mas o indivíduo, dando continuidade a essa pergunta, o indivíduo com uma trombose venosa profunda, não necessariamente ele evoluirá para uma embolia pulmonar. Como eu falei anteriormente, se o paciente tem uma trombose venosa nas veias mais distais, o potencial risco para embolia pulmonar ele é mínimo. À medida que a trombose venosa avança para veias de maiores diâmetros, esse potencial risco aumenta e a severidade da embolia pulmonar também. Mas o que sente o indivíduo ou o paciente com uma embolia pulmonar? No geral, são indivíduos que estão bem clinicamente, respirando bem, ar ambiente e subitamente iniciam uma situação de dor torácica, desconforto no tórax, uma opressão no tórax, o indivíduo perde aquela facilidade natural para respirar, passa a ficar mal oxigenado, aumenta a frequência da respiração, que se chama de dispneia, e são esses sinais e sintomas que chamam a atenção para um paciente pós-cirúrgico da possibilidade de ter evoluído com embolia pulmonar. Esses pacientes devem, nessas situações clínicas, imediatamente ser atendidos em um pronto atendimento para ter seu diagnóstico feito e o mais precocemente possível iniciar a terapia médica. Normalmente vai para a UTI esse paciente, doutor Marcel, assistência ventilatória, qual a evolução benigna e maligna desses caminhos? A embolia pulmonar, ela dependendo da região do pulmão e que parte específica do vaso pulmonar foi acometido, o paciente pode ter uma simples tosse, que aí passa totalmente desapercebido em relação a outras condições que podem gerar um quadro de tosse. E o leque extremo é exatamente esse paciente com dor torácica, desconforto torácico, dispneia, falta de ar. Esses pacientes certamente são aqueles que são acometidos por grandes trombos que soltaram da circulação periférica e foram para a circulação pulmonar. Isso gera um descontrole entre a necessidade de oxigênio do indivíduo e a capacidade no momento que o pulmão tem de fazer essas trocas. Então, de uma forma geral, esses pacientes com acometimento mais grave da embolia pulmonar, com áreas mais extensas dos pulmões comprometidas por grandes êmbolos, esses são candidatos a uma terapia em unidade de terapia intensiva, a UTI,
por vezes necessitando de ventilação mecânica, que é a intubação, enquanto se faz a terapia médica, que pode ser apenas tratamento clínico com uma anticoagulação para afinar o sangue, favorecer a reabsorção desse coágulo, até terapia mais agressiva. E para isso há necessidade de triar bem o paciente, ver a condição clínica de estabilidade ou não. E essas terapias mais invasivas são terapias com a finalidade de retirar, de remover aquele trombo do vaso pulmonar. Então pode existir então até uma cirurgia complementar para tirar esse trombo. Exatamente. E o risco de vida desse paciente, doutor Marcelo? Qual é o risco de morte no caso? Exato, muito boa pergunta, porque isso responde porque por vezes o indivíduo inicia um quadro de embolia pulmonar no seu domicílio, ou seja, teve uma trombose venosa, essa trombose não foi brevemente ou precocemente diagnosticada, evoluiu para uma migração desse trombo para a circulação pulmonar, e isso explica porque, por vezes, soubemos das situações de pacientes que passaram por essa condição clínica de dor torácica, de desconforto, opressão, de falta de ar, dispneia e que não tiveram a chance de adentrar um serviço de urgência. Significa que esse paciente teve uma embolia pulmonar maciça, bastante expressiva, com comprometimento de sua capacidade de troca de oxigênio, e não teve essa oportunidade de chegar ao hospital. E da parcela que chega ao hospital, nós temos aqueles que ficam em um ambiente de UTI com toda a assistência médica necessária para os controles e segmento do seu tratamento, e aqueles que vão para uma terapia mais invasiva, para tentar remover esse trombo da circulação pulmonar e mais precocemente trazer esse paciente a uma situação de normalidade e principalmente evitar as complicações futuras da presença desse trombo na circulação pulmonar, que é a chamada hipertensão pulmonar. Muito bem, então o doutor Marcelo foi muito detalhista, explicou para você em casa o que é a TVP, trombose venosa profunda, explicou o que é a TEP, tromboembolismo pulmonar, explicou quais são os seus sintomas, os seus riscos, qual é a prevenção, o uso da meia, da perneira pneumática, deambulação precoce, cirurgias mais rápidas, menos invasivas, né? E tem os fatores que ajudam a complicar isso aí. Mas você aprendeu hoje que qualquer cirurgia no abdômen, ortopédica, qualquer uma delas pode originar uma embolia pulmonar. Quando for se operar, converse com seu médico sobre esses riscos. Peça uma consulta com o cirurgião vascular. Fale para o seu vizinho o que é embolia pulmonar, o que pode acontecer. Exato. Não tem que fazer nada de terror, mas você tem que conhecer. E o Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar trouxe o Dr. Marcelo, explicou para você detalhadamente o que é essa doença prevenível, tá certo? Então você teve o prazer de ter o Dr. Marcelo falando para você na sua casa, embolia pulmonar, TVP, né? Difícil até de falar, né, Marcelo? Verdade. TVP, então eu queria agradecer o Dr. Marcelo, muito obrigado por mais uma vez. Prazer. Com certeza o Dr. Marcelo vai voltar outras vezes aqui, né, Marcelo? Certamente, eu agradeço novamente o convite, a oportunidade de poder estar aqui esclarecendo dúvidas, levando essas informações à população e fico aí à disposição para convites futuros, para estar novamente aqui. Então, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar vai ficando por aqui nesse domingo. Uma boa tarde para você. Vá à missa, reze, vá ao seu pastor, faça as suas orações, fique com a sua família, curta o seu domingo. Um beijo, até domingo que vem. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar.